Bem-vindos de volta ao Refúgio da Alma. Se você está assistindo a esta segunda parte, provavelmente já descobriu algo poderoso na primeira, que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em dominar a si mesmo. Na primeira parte da nossa exploração sobre o truque silencioso de Nietzsche, vimos como o filósofo alemão compreendeu o poder do silêncio estratégico muito antes da psicologia moderna. Conhecemos figuras históricas que dominaram esta arte, de Sócrates a Steve Jobs, de Miyamoto Musashi aos grandes estrategistas, e como eles usaram o silêncio não como sinal de fraqueza, mas como ferramenta de influência suprema. Mas entender o conceito é apenas o começo. Hoje, na segunda parte, vamos mais fundo. Por que é tão difícil para nós ficarmos em silêncio quando provocados? O que acontece em nosso cérebro que nos compele a reagir imediatamente? E mais importante, como podemos aplicar este conhecimento em situações reais, desde discussões familiares até negociações de alto risco? Você já notou como é difícil permanecer calado quando alguém o provoca? Já se perguntou por que sentimos quase uma necessidade física de responder imediatamente a críticas, mesmo quando sabemos que seria melhor esperar? Hoje, vamos desvendar a psicologia por trás dessa reatividade e, mais importante, vou compartilhar técnicas práticas que você pode começar a usar imediatamente para dominar o silêncio estratégico em sua própria vida. Se você está pronto para transformar não apenas como os outros o percebem, mas como você experimenta suas próprias interações, continue assistindo. O verdadeiro poder está a apenas um silêncio de distância. Parte 4. A psicologia da reatividade. Se o silêncio estratégico é tão poderoso, por que tão poucos o dominam? Por que a maioria de nós sente uma compulsão quase irresistível de preencher cada momento de silêncio, responder a cada provocação e defender-se de cada crítica? A resposta está nas profundezas da nossa psicologia, mecanismos que evoluíram ao longo de milhares de anos e que, embora tenham servido para nossa sobrevivência em ambientes primitivos, frequentemente nos enfraquecem no mundo moderno. O cérebro reativo. Nosso cérebro evoluiu priorizando a reação rápida sobre a resposta ponderada. Nos ambientes hostis onde nossos ancestrais viviam, reagir rapidamente a ameaças era frequentemente mais importante para a sobrevivência do que analisar a situação com calma. Este legado evolutivo ainda está conosco. Quando nos sentimos desafiados, seja fisicamente ou, mais comumente hoje, socialmente, nosso sistema límbico é ativado. O corpo libera cortisol e adrenalina, preparando-nos para lutar ou fugir. Este estado fisiológico praticamente impossibilita o pensamento claro e estratégico. Nietzsche percebeu essa tendência humana à reatividade e a via como uma forma de escravidão. Para ele, quem reage automaticamente a estímulos externos não é verdadeiramente livre, é controlado por seu ambiente e por aqueles que sabem como provocar reações. Como ele escreveu em Além do Bem e do Mal, quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro no processo. E quando você olha longamente para um abismo, o abismo também olha para você. Esta é uma descrição poética do ciclo de reatividade. Quanto mais nos permitimos ser provocados, mais nos tornamos criaturas da reação, não da ação. Ego e identidade. Outro aspecto crucial da nossa psicologia reativa está relacionado ao ego e à identidade. Quando alguém desafia nossas crenças ou opiniões, não interpretamos isso apenas como um desacordo intelectual, sentimos como um ataque à nossa identidade. Os neurocientistas descobriram que o cérebro processa ataques às nossas crenças fundamentais de maneira similar a como processa ameaças físicas. É por isso que debates sobre política, religião ou valores morais frequentemente se tornam tão acalorados. Não estamos apenas defendendo ideias, estamos defendendo quem acreditamos ser. Nietzsche antecipou essas descobertas ao observar como as pessoas se apegam às suas convicções não porque são verdadeiras, mas porque são parte de sua identidade. Em Naga é a Ciência, ele escreveu: convicções são inimigas da verdade mais perigosas que as mentiras. Esta compreensão é crucial para entender o poder do silêncio estratégico. Quando você não reage imediatamente a um desafio ou provocação, você está essencialmente recusando-se a entrar nesse ciclo reativo onde seu ego assume o controle. Você está mantendo seu poder. O desconforto do silêncio. Existe ainda outro fator psicológico que torna o silêncio estratégico tão difícil de dominar:
o desconforto com o vazio. Pesquisas em psicologia social demonstram que a maioria das pessoas sente profundo desconforto com silêncios prolongados em interações sociais. Em um estudo famoso, participantes preferiram administrar choques elétricos em si mesmos a ficar sozinhos com seus pensamentos em silêncio por apenas 15 minutos. Este horror ao vazio, que os filósofos chamam de horror vacui, nos compele a preencher o silêncio mesmo quando não temos nada valioso a dizer. É um impulso quase automático, e resistir a ele requer considerável autocontrole. Nietzsche valorizava a solidão e o silêncio precisamente porque eles nos forçam a confrontar esse desconforto interno. Em Um Humano, Demasiado Humano, ele escreveu: o fruto mais precioso e doce da solidão é o autodomínio. Para ele, aprender a estar confortável no silêncio era um passo essencial para transcender a reatividade e alcançar o verdadeiro poder pessoal. Transcendendo a reatividade. O que todas estas perspectivas psicológicas nos mostram é que a reatividade não é apenas um hábito, é uma prisão psicológica profundamente enraizada em nossa biologia e condicionamento social. Superar essa reatividade requer mais do que simples força de vontade. Requer uma consciência profunda de nossos gatilhos emocionais, um compromisso com a autoobservação e uma prática deliberada de criar espaço entre estímulo e resposta. É exatamente isso que Nietzsche advogava quando falava sobre tornar-se quem se é, um processo de libertação das reações automáticas que nos foram impostas pela natureza, sociedade e história pessoal. O silêncio estratégico é uma manifestação externa dessa liberdade interna. Quando você consegue permanecer em silêncio enquanto outros são compelidos a falar, quando você pode absorver uma provocação sem ser dominado pela necessidade de responder imediatamente, você está demonstrando um tipo de poder que poucas pessoas possuem. Como Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psicoterapeuta, mais tarde escreveria, ecoando Nietzsche: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Parte 5. Aplicando o silêncio estratégico. Compreender o poder do silêncio estratégico é apenas o primeiro passo. A verdadeira questão é: como aplicar este princípio em situações reais da vida? Vamos explorar aplicações práticas deste truque silencioso nietzschiano em diferentes contextos, desde conversas cotidianas até negociações de alto risco. O silêncio como resposta. A aplicação mais direta do silêncio estratégico é simplesmente não responder imediatamente quando provocado ou desafiado. Esta não é uma tática passivo-agressiva, mas uma escolha consciente de não entrar no ciclo de reatividade. Imagine que alguém faz um comentário crítico sobre você em uma reunião, esperando uma reação defensiva. O impulso natural seria justificar-se imediatamente. Mas e se, em vez disso, você simplesmente mantivesse contato visual, respirasse calmamente e não respondesse por alguns momentos? Vários efeitos psicológicos ocorrem nesse cenário. A pessoa que fez o comentário começa a sentir desconforto com seu silêncio. Esse desconforto frequentemente leva a pessoa a falar mais, muitas vezes enfraquecendo sua posição original. Você ganha tempo para formular uma resposta mais ponderada e estratégica. Você demonstra controle emocional, o que projeta força. O maestro da condução orquestral Leonard Bernstein certa vez observou que a maneira mais difícil de escutar música é com atenção total, sem fazer nada. Da mesma forma, a maneira mais difícil, e mais poderosa, de responder a uma provocação é com atenção total, sem reagir imediatamente. Silêncio e linguagem corporal. O silêncio estratégico não é apenas a ausência de palavras, é uma forma de comunicação em si mesmo. E sua eficácia depende enormemente da linguagem corporal que o acompanha. A diferença entre um silêncio que comunica força e um que comunica fraqueza está principalmente na linguagem corporal. Mantenha contato visual firme, mas não agressivo. Respire de forma lenta e profunda, mantendo o corpo relaxado. Adote uma postura aberta e confiante, ombros para trás, sem cruzar os braços. Permita-se um leve sorriso que comunique segurança, não ansiedade. Esta combinação de silêncio verbal com presença física comunica uma mensagem poderosa: eu estou no controle de mim mesmo e da situação. Nietzsche escreveu em Et Homo: aprendi a calar-me, e desde então nunca mais falei do que sei, mas sim do que penso. Esta distinção é crucial.
O silêncio estratégico não é uma recusa a se comunicar, mas uma escolha de comunicar com maior intenção e impacto. Pausas estratégicas. Outra aplicação poderosa do silêncio estratégico é o uso deliberado de pausas durante comunicações importantes. Seja em uma negociação, apresentação ou simplesmente uma conversa significativa, as pausas têm efeitos psicológicos profundos. Criam expectativa, fazendo com que os ouvintes prestem mais atenção ao que virá a seguir. Permitem que seu ponto anterior seja absorvido completamente. Demonstram confiança e controle do ritmo da interação. Forçam os outros a considerar o que foi dito, em vez de apenas preparar sua próxima resposta. Mark Twain disse certa vez: o momento certo para interromper o aplauso chegou quando os aplausos começam a diminuir. Da mesma forma, o momento certo para quebrar o silêncio é frequentemente depois que ele já causou seu efeito psicológico, não antes. Silêncio em negociações. As negociações são um campo onde o silêncio estratégico revela seu poder máximo. Negociadores experientes sabem que revelar muito cedo, ou responder impulsivamente a cada oferta, são erros clássicos que enfraquecem sua posição. Algumas táticas específicas incluem a pausa deliberada. Quando receber uma proposta, não responda imediatamente. Faça uma pausa, considere, e então responda. Esta simples tática frequentemente leva à renegociação da proposta original pelo outro lado. A pergunta sem resposta: faça uma pergunta direta e então permaneça em silêncio até obter uma resposta completa, mesmo que isso signifique um silêncio prolongado e desconfortável. O não silencioso. Em vez de rejeitar explicitamente uma oferta inadequada, simplesmente permaneça em silêncio, indicando com sua expressão que a proposta não é aceitável. Este não silencioso é frequentemente mais eficaz que uma recusa verbal. Como o legendário negociador e ex-agente do FBI Chris Voss explica em seu livro Never Split the Difference, o silêncio é poderoso. No silêncio, descobrimos o que realmente é necessário ser dito. Silêncio na era digital. Em nossa era de comunicação constante e respostas instantâneas, o silêncio estratégico ganha uma nova dimensão de poder. O princípio nietzschiano de autocontrole aplica-se igualmente ao mundo digital. Não sinta a necessidade de responder imediatamente a cada e-mail, mensagem ou comentário. Permita-se tempo para refletir antes de publicar respostas a provocações online. Pratique desconectar-se periodicamente, reafirmando seu controle sobre sua atenção. Um CEO de uma grande empresa de tecnologia adota uma prática que ele chama de e-mail lento. Ele deliberadamente espera pelo menos um dia antes de responder a mensagens importantes ou emocionalmente carregadas. Isso não apenas melhora a qualidade de suas respostas, mas também estabelece uma dinâmica onde outros aguardam suas palavras com maior consideração. Cultivando a prática do silêncio. Como qualquer habilidade poderosa, o silêncio estratégico requer prática deliberada. Aqui estão algumas formas de desenvolver esta capacidade. 1. Meditação. A prática regular da meditação fortalece a capacidade de observar pensamentos e emoções sem reagir imediatamente a eles, exatamente a habilidade necessária para o silêncio estratégico. Atrasar respostas. Comece praticando esperar 5 segundos antes de responder em conversas. Gradualmente aumente esse tempo conforme se sentir mais confortável com o silêncio. Automonitoramento. Observe quais situações ou pessoas acionam suas respostas reativas mais fortes. Conhecer seus gatilhos é o primeiro passo para controlá-los. Prática deliberada. Em situações de baixo risco, experimente responder com silêncio a pequenas provocações. Observe as reações dos outros e seu próprio estado interno. Como Nietzsche escreveu em Aurora, você deve ter domínio sobre si mesmo, domínio sobre suas próprias virtudes. Você não deve deixar-se ir. Esta disciplina interna é o fundamento do silêncio estratégico. O poder autêntico. Mas o resultado desse trabalho interno é uma forma de poder que ninguém pode tirar de você, porque não depende de circunstâncias externas ou da aprovação dos outros. É um poder enraizado no conhecimento de si mesmo e na capacidade de permanecer centrado em meio ao caos. Este é o grande insight de Nietzsche, que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo, não de falar mais alto, mas de saber quando o silêncio é mais eloquente que qualquer palavra. Imagine como suas interações mudariam se você dominasse este truque silencioso.
Imagine negociações onde você não se sente compelido a preencher cada silêncio, discussões onde você não reage a cada provocação, relações onde sua presença comunica mais que suas palavras. Esta é a promessa do silêncio estratégico, não apenas mais influência sobre os outros, mas maior liberdade para si mesmo. Liberdade das cadeias da reatividade, dos ciclos de argumentação infrutíferos, da necessidade constante de provar seu valor ou defender suas opiniões. Gostaria de desafiar você a experimentar esta técnica em sua próxima interação significativa. Quando sentir o impulso de responder imediatamente, especialmente se estiver se sentindo defensivo ou irritado, experimente criar um espaço. Respire. Observe a sensação no corpo. E então escolha, não reaja, escolha a sua resposta, mesmo que sua escolha seja o silêncio. Observe o que acontece não apenas na dinâmica externa da interação, mas também em seu estado interno. Você pode descobrir uma sensação de poder e clareza que raramente experimenta em interações reativas. Compartilhe nos comentários como foi sua experiência aplicando o silêncio estratégico. Em qual situação você o utilizou e qual foi o resultado? Suas experiências podem inspirar outros a descobrirem este poder silencioso em suas próprias vidas. Antes de nos despedirmos, quero ouvir de você, qual aspecto do silêncio estratégico você acha mais desafiador? Compartilhe nos comentários sua maior dificuldade, seja a ansiedade que surge nos momentos de silêncio, a compulsão para defender-se quando criticado, ou qualquer outro obstáculo que você perceba. Obrigado por dedicar seu tempo e atenção a este vídeo. Que o poder do silêncio o acompanhe em sua jornada para tornar-se quem verdadeiramente é.